Olá, o Fala Câmara conversa com a vereadora Estela Almagro. Ela discute a questão da PEC 32/2020, que trata da reforma administrativa no Congresso e também das privatizações, e também é autora de representações aqui no município no papel de fiscalização dos atos do Poder Executivo. Estela, obrigado por nos receber. Você no estúdio da TV Câmara, para quem nos assiste em condição de distanciamento social, lógico, e eu aqui no estúdio da Rádio Câmara, para que a gente possa conversar dentro de todas as questões de segurança. Olá, Nelson, mais uma vez, obrigado por estar aqui construindo esse espaço de debate. É um instrumento do Legislativo e é sempre importante a gente utilizá-lo como uma forma de prestar contas do nosso mandato e de deixar que o povo saiba um pouquinho daquilo que a gente está produzindo aqui dentro do Parlamento. Vereadora, a senhora é autora de 2 representações utilizando um instrumento de levar até o Ministério Público para apurações mais específicas os casos que, na sua função de fiscalização do Poder Executivo, considera mais relevantes. Ambos ligados à saúde, mas com 2 vertentes. Uma, a contratação com regras diferentes aplicadas no Departamento de Água e Esgoto, o DAE, em relação ao que foi adotado administrativamente pela Prefeitura, levado ao Ministério Público sobre a prorrogação de contratos de plano de saúde que é oferecido aos servidores. Exatamente, Nelson. E é sempre bom a gente lembrar que a apresentação dessa representação ao Ministério Público não visa acabar com o plano de saúde do servidor do DAE, muito pelo contrário. Acho que não só o servidor do DAE, como todos os servidores da Prefeitura, precisam, sobretudo nesse momento de pandemia, de seu plano de saúde e um bom plano de saúde. Ocorre que aquele que está sentado à frente da administração do DAE, no caso o presidente, assim como a prefeita do município, eles têm um dever de diligência com o erário público. E nós notamos pesos e medidas diversos no tratamento do plano do servidor no DAE e do plano do servidor na prefeitura. Ou seja, no espectro da prefeitura municipal, que é uma empresa X prestando serviço, no caso de São Francisco, a Unimed foi considerada para fazer uma contraproposta ao final de mais um ano de exercício do plano. Como a São Francisco tem a prerrogativa por conta de ter vencido essa licitação, ela não pode ser retirada simplesmente do processo naturalmente, mas a legislação obriga que o chefe do executivo, que aquele que está à frente da pasta, que tem a responsabilidade com o erário, faça a avaliação e brigue pelo preço a cada final de ano. Isso já aconteceu em gestões anteriores, aconteceu em 2019 e, neste caso, a Prefeitura chamou a Unimed para o debate de preço em relação a São Francisco. No caso do Departamento de Água e Esgoto, inicialmente a presidenta Flávia ignorou propostas de preço menor da São Francisco para fazer o mesmo debate ocorrido em 2019, ainda quando do prefeito Gazeta, que acabou forçando dentro dessa disputa pelo preço, o preço a ser não só mantido, mas inclusive rebaixado. Isso é bom para o servidor, que paga um valor menor, é importante, muito importante para os cofres do Departamento de Água e Esgoto. Ora, nesse ano isso foi ignorado. Não foi feito, foi ignorado as propostas apresentadas e esse debate para confronto de preços, buscando aquilo que é de melhor em termos de valor para o interesse público, não foi levado em conta. Não se trata de debater a qualidade de serviços. Quando se tem debate pelos servidores em torno da qualidade de serviços prestados por uma ou por outra operadora de plano de saúde, isso também cabe ao gestor garantir que aquilo que foi objeto da licitação seja cumprido integralmente por qualquer dos planos de saúde, das operadoras de plano que esteja cuidando daquele momento que tenha vencido a licitação ou a cada um ano esteja mantendo o menor preço. Pior do que isso, com a saída da ex-presidenta Flávia, o atual presidente não só fez uma nova prorrogação
independente da confrontação de preços, como também concedeu aumento, concedeu um reajuste para o plano da Unimed. Esse tipo de interesse, esse tipo de postura, esse tipo de desídia com o erário público, com o recurso que é público, é que nós denunciamos ao Ministério Público com toda a apresentação robusta de documentos, né? Porque antes nós tivemos o cuidado de pedir através do artigo 18, que é um dos instrumentos mais importantes para o vereador desenvolver o seu mandato, que dá o prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para que o chefe do executivo ofereça o documento que for solicitado, a informação que for requerida. Essa vasta documentação desse contrato do plano nos foi ofertado cópia, conforme nosso pedido, e a partir daí deu para se comprovar que de fato essa confrontação de preços foi ignorado e o aumento ainda assim foi concedido e a Unimed foi mantida independente dessa saudável concorrência que vem sempre em benefício do erário público. Por isso nós fizemos a representação. Ou seja, para as pessoas que estão acompanhando mais a miúde, objetivamente você tem na administração direta na prefeitura o respeito ao direito de preferência do contrato em relação a São Francisco, mas fazendo a contraproposta para que o mercado acabasse arbitrando o valor e ela tivesse coberta a proposta. Exato. No DAI já não foi aplicado, não foi respeitada essa regra. Exatamente. E aí há muita confusão em si. Muitos funcionários me perguntaram, eu tenho muita tranquilidade, né? Tenho muita boa relação com os servidores públicos, pauta presente no meu mandato desde o início de janeiro, é a agenda dos servidores, em defesa do bom serviço público, das empresas públicas e do servidor enquanto pessoa, enquanto cidadão. Não se trata de pedir o fim do plano de saúde dos funcionários do DAI, muito menos da prefeitura. Trata-se de exigir do presidente, seja ele qual for, em qual momento for, assim como da chefe do executivo, que tenham esse dever de diligência, que o cumpram, que façam essa confrontação de preço, que garanta essa saudável concorrência, sempre no melhor interesse da preservação do interesse do cidadão, que é a preservação do erário público, que é um recurso que é de todos nós. É essa a observação que fizemos, é essa a investigação com base nos documentos que nos foi ofertados, nós conseguimos verificar e comprovar que não foi observada e, portanto, encaminhamos ao Ministério Público da Cidadania e do Patrimônio Público, o promotor Fernando Macelli Helene, e também com cópia ao Procurador-Geral de Justiça do Estado. Vereador, em outra representação, também sobre o tema de saúde, você discute, até em função da repercussão das questões relacionadas aos contratos de serviços públicos que são realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, mas através de plantões médicos, como se sabe, nem todos são realizados, mas são pagos junto à Fundação Estatal Regional de Saúde, a FEBS. Além deste ponto, tem outros, mas vamos começar por esse ingrediente. A gente acabou, eu digo, a população descobrindo ou tendo conhecimento de que há plantões pagos e não realizados, gerando saldos a partir dessas discussões públicas. Pois é, só voltando um pouco ainda na representação anterior, bom que se diga que naquele caso o promotor já iniciou os procedimentos para instalação do inquérito para apuração desse eventual lesão ao erário, né? Essa representação em relação à oferta nós apresentamos agora na última semana, por uma série de razões, né? A questão dos plantões chamou muito atenção nesse último período, por declarações, né, em oitivas na saída da pandemia, mas também porque a gente acaba conversando, né, com muitas pessoas, os vereadores recebem denúncias, recebem pedidos de verificação de questões que alguns servidores, por hora, olham e veem, olha, tem algo de errado aqui. Então, esse assunto dos plantões não é de hoje. Eu quero relembrar que a criação da Fundação Estatal Regional de Saúde, que data lá do último mandato do Rodrigo, né? E aquele debate, assim, eu tenho um respeito muito grande pelas fundações públicas, quando há mecanismos criados
por ela e pelo poder público, ou todos os entes públicos envolvidos nessa, porque inclusive é regional, não é só local, mas esses mecanismos precisam ser preservados, porque a onda, vamos dizer assim, da criação das fundações também veio no esteio de um combate àquela febre das ONGs, das OCIPs e de entidades, né, que buscavam chancela dos conselhos e passaram a atuar numa espécie de terceirização, quarteirização dos serviços de saúde nas 2 últimas décadas, né? Isso gerou muito debate no Congresso, gerou muito debate no Judiciário, porque realmente acabou sendo canalizado um sem fim de denúncias de corrupção comprovadas depois e que criou inclusive uma imagem por um certo tempo muito negativo das ONGs, das OCIPs, e não são todas, né, que merecem essa pecha, esse rótulo. De qualquer maneira, naquela década, a criação das fundações acabou vindo num crescendo a nível nacional, sobretudo em cidades do nosso porte e de médio porte também, porque para driblar algumas questões da legalidade e garantir o sempre questionável papel do médico enquanto um servidor da saúde, né? A gente sabe de todo o esforço que é para um profissional se formar médico, mas a grande parte se forma inclusive por universidades públicas, mas na hora da garantia de cumprir agenda e plantão para servir a população, é sempre um debate que não é novo e que em algum momento Congresso e governo terão que enfrentar isso de maneira mais ampla para resolver essa questão em todos os municípios. De qualquer forma, desde a sua criação, em vários momentos, houve polêmicas em relação a atuação da FERSB e essa prestação de contas e esse encontro de contas também, que são coisas distintas e que vem sendo ignorado com o passar dos anos e dos mandatos, né, desde a sua criação. Isso é muito importante que a gente observe, porque essa dita, aspa, farra dos plantões, haveria que já ter sido coibida, não só pela própria FERSB, porque o presidente, desde a sua fundação, é sempre o secretário de saúde de Bauru, né? Então ele tem um dever ali de diligência, que é enquanto presidente da fundação e também como secretário de saúde do município, né? Responde executivamente pela pasta, pelos recursos. Então é uma postura polêmica. Aí você some o fato desses outros conflitos de interesse, porque aí você tem os médicos que trabalham ali nos plantões da FERSB, você tem o médico que também é concursado para servir a Prefeitura Municipal como servidor da saúde, você tem ao mesmo tempo esses médicos também, até, claro, obviamente um direito deles, mas trabalhando normalmente nos seus consultórios e tocando a sua vida, a sua agenda enquanto um profissional da área médica. E um dos fatos mais graves no tocante a essa questão dos plantões é essa história dessa bolsa de horas, né? Que é uma coisa completamente inusitada e que acabou se tornando algo espantoso nas oitivas que nós tivemos aí na casa nas últimas semanas, onde isso não foi negado, muito pelo contrário, né? A diretoria acabou realmente admitindo que há procedimentos, inclusive investigatórios, ali dentro da Secretaria da FERSB no tocante a essas questões. Mas é inadmissível, né? Não dá para você pensar, para o cidadão comum, não dá para pensar, né? Não tem como se dizer para o patrão, olha, me paga aí os 2, 3 meses, depois eu vou te pagando aos poucos, nas semanas seguintes, as horas que eu devo para você serem trabalhadas. Então, na prática, existe a situação de alguns médicos de que não cumpriu o plantão, recebeu pelo plantão, na medida em que os valores eram pagados fechados ao final de cada mês, e eles recebiam por aquele pacote de plantões pelos quais foram contratados, independente de terem prestado esses serviços ou não, né? Então aí nós vamos encontrar profissionais que já receberam, né, inclusive há vários meses, e ainda tem horas a pagar para o serviço público. Em qualquer situação do serviço público, em qualquer área, isso seria escandaloso. Na saúde, num momento de uma crise sanitária tão grave como é essa da Covid-19 no Brasil desde março do ano passado,
é ainda mais escandaloso, né? Você tem, inclusive, ali algumas outras informações que também causam estranheza e que precisam serem passadas a limpo. Você tem a modalidade de médicos trabalhando porque tem o plantão, né? Um contrato do município com a FERSB, e você tem esses mesmos profissionais também trabalhando numa segunda modalidade para a mesma FERSB, pago pela mesma prefeitura municipal, numa modalidade emergencial em decorrência da Covid. Ora, no mínimo, há uma incoerência, há uma aberração do ponto de vista prático na execução desses serviços. E esses documentos todos estão aqui trazidos à casa por conta das oitivas de uma outra SEI, que investiga, analisa os procedimentos do governo anterior e deste, no tocante à pandemia, e a FERSB naturalmente está no centro das discussões da gestão da pandemia, e por isso muitas dessas informações que já se tinha de bastidores acabaram também se convalidando aqui com algumas das oitivas. Não dá para admitir isso, portanto, nós consideramos também necessário propor essa representação, e o fizemos não só em relação ao Ministério Público da Cidadania, mas também em relação ao Ministério Público das Fundações, com o promotor Veronês, e mais uma vez encaminhamos também a representação ao Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrumbo. Vereadora, na semana passada, numa discussão com o deputado federal Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, um dos temas foi a questão da retomada ou da necessidade de retomada de habitação para baixa renda, que é um problema acumulado no tempo. Já tínhamos um déficit habitacional recuperado no tempo em parte. A senhora, na condição anterior, inclusive na área de habitação, sabe que Bauru, nos anos entre 2010 e 2015, ela acabou proporcionalmente sendo uma das cidades deste porte que mais conseguiu inserir inscrições de moradias nessa área, mas neste momento, há algum tempo, nós não temos a ocupação desse espaço de programas públicos de financiamento. Pior, né, Nelson, é a desconstrução daquilo que foi criado, né? Então, eu acho que nós vivemos no período do governo Lula, de 2009 até o governo Dilma, um boom na construção civil, que inclusive nos ajudou muito a enfrentar a crise econômica mundial, né? Porque realmente gerou emprego e proporcionou habitação, e habitação dentro de um conceito amplo, né? No sentido mesmo de justiça social e de distribuição de renda, porque você ter programas é uma coisa, e você ter programas que de fato atinjam a maior gama de pessoas que hoje são alijadas de ter acesso ao crédito imobiliário é um outro fato. Então, a vinda do Minha Casa Minha Vida cria um novo marco na política habitacional nacional, porque você dispensa a comprovação de renda de um cidadão, você, aspas, ignorar que ele esteja com o nome negativado no SPC, no Serasa, ou que ele tem uma renda muito baixa, insuficiente ao comprometimento do percentual, que é o que se tem nos programas habitacionais dentro dos bancos públicos mesmo, né? Seja na modalidade do PAR, seja lá atrás no extinto BNH, seja em algumas dessas outras modalidades que acabaram pipocando aí nas últimas 2 décadas, mas o Minha Casa Minha Vida trouxe uma nova forma de dar dignidade ao cidadão, né? Então, esse pai de família que tinha dicotomia de ou eu pago a minha dívida para limpar o nome ou eu pago o aluguel, ele se viu podendo ter acesso ao crédito, ter a sua casa, independente dele estar numa situação social que não é culpa dele, mas culpa de uma política mais ampla que causa desemprego, né, que causa endividamento e uma série de questões. E foi um boom, né, a nível nacional. A nível nacional foram mais de 12 milhões de unidades do Minha Casa Minha Vida, seja como vertical ou horizontal. E na cidade de Bauru, nós tivemos a oportunidade de mais de 5 mil unidades, sendo as últimas quase 300 entregues agora, porque houve um problema de falência com uma das construtoras e acabou um dos últimos projetos sendo entregue somente agora no ano de 2021. Mas é um número realmente bastante grande e isso leva em conta a dinâmica que nós demos para receber o programa na cidade, né? Você vê que nem todas as cidades tiveram essa preocupação, que não se atentaram ao quanto era importante você ter o governo federal transferindo recursos
recursos não para o cofre do município, né, mas fazendo tudo através do agente público, que era a Caixa. Então isso é muito importante porque evita corrupção, evita desvio, evita outros tipos de favorecimento. Então toda a tratativa do programa Minha Casa Minha Vida prestigiava o cidadão de baixa renda em vulnerabilidade social, né, que era o faixa 1, esse era o grande menino dos olhos do Minha Casa Minha Vida, mas toda a tratativa burocrática da engenharia do projeto, da aprovação final do projeto, do pagamento mediante medições, tudo feito, controlado e fiscalizado pela Caixa Econômica Federal. O que eu lamento é que a maior parte dos municípios, inclusive Bauru, não se deu conta da importância que era tratar esse projeto como um projeto contínuo, né, Nelson? Então, você ter uma coordenação do Minha Casa Minha Vida não dizia respeito somente à entrega. Você entregou a chave, o programa habitacional não acaba. Você tinha que ter um trabalho interno aqui de corregedoria para que a gente pudesse ter mecanismos de controle daquele jeitinho, né? Sempre tem alguém que vai mentir que não tem renda só porque não está com a carteira assinada. Vai ter a pessoa que tem casa, mas não está no nome porque está dentro de um inventário. Tem uma série de situações que criam desconforto dentro do programa e acaba fazendo com que algumas pessoas que não mereçam, pelas regras gerais, inclusive jurídicas, né? Algumas pessoas que a gente tentou barrar, inclusive depois ganhou judicialmente o direito de tomar posse desses imóveis, mas de qualquer maneira, no universo de 5 mil pessoas, ainda que você conte com um percentual de pessoas que de alguma forma driblaram a regra, né, e a utilizaram para se manter como sorteadas e beneficiárias, a grande massa realmente precisava, como ainda continua precisando, e isso foi um marco para nós. Agora, você desmanchar, o Rodrigo pediu a dissolução da coordenação do Minha Casa Minha Vida ainda no início de 2016, que era o último ano de governo, que nos levou, inclusive, a um rompimento formal com o governo naquele último ano, né? Eu, enquanto vice e coordenadora do programa, houve até uma ocupação daquela sede naquele momento por alguns movimentos de moradia da cidade, porque a importância de você acompanhar é muito grande, para que não haja venda, né? Para que a pessoa que está desempregada continue tendo um acompanhamento técnico social no sentido de uma qualificação de obra, né? De encaminhamento das crianças para a escola, para você acompanhar de fato as famílias, porque elas estão vindo, na sua grande maioria, de uma situação de extrema pobreza e precisam se adaptar dentro de uma nova realidade. A grande parte dos municípios não teve esse cuidado. Aqui eu batalhei muito para que nós pudéssemos contar com isso. Infelizmente não contei com a sensibilidade do prefeito na época, não tivemos, e isso faz com que haja um empobrecimento das demandas dentro dessas 5 mil unidades, e isso acaba criando um rótulo na sociedade que não é bom. Não, mas tem muito problema lá. Tem muito problema em todos os lugares, né? Mas alguns empreendimentos de prédios, eles não pagam condomínio. Ora, condomínios de luxo também tem cerca de 20% a 30% de inadimplência. Então, isso é uma coisa da vida privada, das discussões dentro dos condomínios, e acaba sendo criado alguns rótulos para dizer que, olha, não resolveu. Resolveu para 5 mil famílias. É claro que a situação de empobrecimento, de ausência de uma visão educacional e cultural mais consolidada, de uma situação econômica mais enraizada, fez com que muitas famílias acabassem, sim, vendendo, trocando, alugando. E essa é uma outra parte que eu acho que é um calcanhar de Aquiles que precisaria ser melhorado no futuro, né? Eu ainda sonho com a volta do Minha Casa Minha Vida. Acho que é muito importante para o país. Eu sonho com a criação de alguns parâmetros, algumas diretrizes dentro da concepção do programa que permita ao município um pouco mais de autonomia também, inclusive na contratação, porque o município, em que pese trabalhar toda essa logística para a implementação do programa, ele não é um agente fiscalizador, porque quando o cidadão assina o contrato com a Caixa Econômica Federal, acaba se tornando um contrato com 2 lados apenas, a Caixa e o cidadão, né? Um contrato pleno, juridicamente acabado, né? Que somente a inadimplência poderá levar a Caixa a retomar, ou uma medida por denúncia para o Ministério Público Federal ou para a Procuradoria Federal, que são os órgãos fiscalizadores incumbidos de receber denúncias quando se trata de lesão ao erário público federal. Como se trata de recursos do Tesouro e do FGTS, portanto de ordem federal, cabem a esses dois
órgãos importantes, fiscalizadores, essas denúncias. Então, essas apurações feitas por eles são encaminhadas à Caixa Econômica Federal, a quem incumbe a retomada a partir da consolidação dessas denúncias. De qualquer maneira, o fim do Minha Casa Minha Vida, que se iniciou após o impedimento da presidenta Dilma, né, apesar dos quase 60 milhões de votos democraticamente recebidos nas urnas, né, aliás, afastada por uma pedalada fiscal, o programa Minha Casa Minha Vida acabou sendo enxutado, encolhido cada vez mais, se tornando diminuto, com o vice-presidente Temer, que se tornou presidente, né, a partir daquele golpe, e encolheu Minha Casa Minha Vida. E a entrada do presidente Bolsonaro, a partir da eleição de 2018, foi realmente a pá de cal no programa habitacional. E agora esse Casa Verde e Amarela, que é um grande marketing, né, não atinge as famílias, não prestigia essa população carente, com restrição, com dificuldade de emprego, sobretudo agora, com o impacto econômico pós-pandemia, essas pessoas estão realmente desassistidas de uma política habitacional. Isso tem algumas consequências, né, Nelson? Você vai ver um movimento social crescente no sentido de ocupações, né, tanto o movimento de sem-tetos nas cidades brasileiras, crescendo muito, que você tem uma frase aí que é da luta que a gente repete muito, que é muita gente sem casa e muita casa sem gente, e o mesmo se diz em respeito a muitas áreas, tanto públicas quanto privadas, que são questionáveis aí na sua origem. Então, vai efervescendo esse conflito social, porque infelizmente o governo Bolsonaro, assim como o governador Dória, que inclusive conseguiu pôr um fim, né, no CDHU, não vem a política de habitação de interesse social como uma forma de redistribuição de renda e de você compartilhar de uma forma mais equânime, mais justa, os espaços públicos da cidade, incluindo o cidadão empobrecido e não excluindo, como é o que está acontecendo hoje. Então, realmente está fazendo muita falta e precisa voltar com urgência políticas habitacionais sérias para poder prestigiar o cidadão. Vereadora, por fim, aproveitar a audiência pública que a senhora deu publicidade ao conteúdo do documento oficial encaminhado pela prefeita Suelen Rossim, dando resposta em relação ao outro tema igualmente relevante e para o qual cabe depois de um programa específico, vamos convidá-la. Mas eu me refiro especificamente à questão de informar que o núcleo de estudo anunciado pelo Poder Executivo, pela prefeita, para o tal estudo das questões de eventuais concessões, não tem formalização por decreto. Eu, não só como vereadora, né, como cidadã, mas também como advogada, a gente aprende desde muito precoce na faculdade ainda que na esfera do poder público, como um dos princípios do direito administrativo, a formalidade é a essência, né? Então, tudo aquilo que diz, sobretudo, respeito a questões que vão lidar com o próprio municipal ou com o erário público, necessita, precisa seguir esses princípios. E a criação do núcleo de concessões foi lançado pela prefeita em abril numa live. Eu questiono aqui mais uma vez essa questão dos anúncios oficiais serem sempre através deste instrumento pessoal da prefeita, ao invés dos mecanismos públicos, uma coletiva, né, a comunicação aos órgãos, como por exemplo a Câmara Municipal, que é um poder. Foi anunciado numa live em abril que se criaria um núcleo de estudo de concessões públicas, foi mencionado a Endurbe, sobretudo lixo, e foi mencionado o DAI em perspectiva para esse trabalho desse suposto núcleo de estudo de concessões. Aqui na casa foi repercutido, né, por vários de nós vereadores, inclusive criamos a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, tão logo vimos essa iniciativa e vimos o risco, né, tanto para o DAI quanto para a Endurbe, mas também o líder da prefeita garantiu que a criação desse núcleo pelo governo respeitaria o princípio da transparência, que seria feito grandes debates com a casa, com a comunidade, antes de qualquer finalização ou apontamento por parte desse núcleo de concessões. De qualquer maneira, algumas matérias já foram veiculadas nesse último período, dando conta de algum trabalho produzido por esse núcleo.
Eu citaria uma primeira matéria onde se apontou possível concessão da estação ferroviária que é pública, né, que tem um projeto todo um investimento para ser feito pelo poder público e não para conceder para iniciativa privada, e também do recinto Melo Moraes. Assim como também apresentaram a venda de 2 áreas públicas, que vai trazer muito debate, com certeza, porque são também polêmicas aqui para o nosso parlamento. Mas nós não vimos em nenhum momento no Diário Oficial, através do Diário, uma portaria, um decreto nomeando esses membros desse núcleo de estudos de concessão. No entanto, entrevistas vinham sendo dadas e anúncios e resultados sendo feitos. Nós tomamos a iniciativa, já que não conseguimos com ninguém as informações de quem são os membros desse núcleo, nós fizemos um artigo 18 para a prefeita e pedimos os nomes dos membros, né, os segmentos que representavam órgãos, quais os critérios que estavam sendo adotados de atuação e de discussão e estudos, e, por último, cópia das atas dessas deliberações produzidas por esse núcleo, que já tinham sido tornado públicas na imprensa. Eu fiquei surpresa, porque perguntas muito simples, de algo que inclusive já estava produzindo, divulgando resultados. Ela pediu prorrogação do prazo, quer dizer, 15 dias não foi suficiente para me fornecer 5 nomes e cópia das atas. De qualquer maneira, é direito dela pedir prorrogação por mais 15, chegou finalmente ontem para nós essa resposta do artigo 18, e eu fiquei completamente indignada, né? E tornamos público isso na audiência, e estou tornando público o conteúdo dessa resposta da prefeita, porque, na verdade, ela nos comunica que o núcleo não existe. Existe, mas não existe, é etéreo. Não tem decreto, não tem portaria, não tem uma agenda de reuniões, não tem critérios criados para dirigir os trabalhos desse núcleo, e não existem atas com esses levantamentos, com essas deliberações encaminhadas, que já foram, inclusive, tornadas públicas, e, inclusive, um dos projetos tendo sido mandado para a Câmara Municipal, que é da venda de projetos. Isso é muito grave. É muito grave, porque você tratar o Departamento de Água e Esgoto, que é uma das maiores empregadoras do município, que é o patrimônio da cidade, você tratar a coleta, que é um xodó da cidade, né? Porque por mais limitações que tenha, muito respeitado o trabalho dos nossos coletores, assim como também a própria Endurbe, apesar de todas as suas limitações financeiras do momento. Você falar em venda de terrenos de 40, 50 milhões, você falar em entregar um prédio que foi comprado por 6 milhões para ser sede de algumas secretarias do poder público e entregar para iniciativa privada com base na informalidade, é no mínimo absurdo e no mínimo exige outras providências. Assim, eu fiquei realmente muito assustada com a forma com que a prefeita Suelen vê a gestão da coisa pública, né? Como se fosse decisão assim unilateral. Então, eu anuncio um núcleo de concessões, mas depois, na prática, quando é indagado por alguém eleito pelo povo, com base nos preceitos legais, a informação é de que, não, na prática, o núcleo é um conselho de sêniores que de vez em quando fala comigo, porque a resposta dela que mais me preocupa é essa. Então, cada secretário é responsável por produzir dentro das suas pastas estratégicas uma opinião a respeito. Então, quer dizer que nós perguntamos aqui na CEI do PDA para o presidente do DAI se ele conhecia os membros, e ele disse que ainda não conhecia, né? Não tinha tomado conhecimento. Hoje, na audiência, eu sou obrigada a perguntar e eu tenho que dizer, então você é o responsável? Porque ou a prefeita está mentindo, ou essa falácia toda foi só uma live, e usa o Poder Legislativo, usa a imprensa, usa a cidade e coloca bens públicos, patrimônio público em risco, ou quem está mentindo é o senhor. Então, uma situação constrangedora para o parlamento, para a própria imagem do Poder Executivo, e com certeza exige um pedido de tomada de providências, porque é inadmissível. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela Rádio e TV Câmara. Conversamos com a vereadora Estela Almagro e vamos estar sempre cumprindo a nossa missão pública aqui de atualizar os nossos conteúdos. Obrigado, Estela, por conversar conosco. Obrigada, Nelson. Você acompanha este programa com Estela Almagro e também os demais na íntegra, na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até.